Olá, meus caros. Vamos lá, vamos dar continuidade então a essa ideia desses vídeos. Esse é o primeiro que eu vou estar fazendo nesse modelo, nesse formato, tentando me aproximar um pouco mais de um curso, como se estivesse mesmo dando uma aula, como se estivesse mesmo conversando com vocês, como é o meu cotidiano, como é meu dia a dia. E esse é um curso, essa é uma ideia que eu já tenho falado, eu já tenho apresentado algumas vezes e que eu acho muito importante, que eu noto que existe um desconhecimento geral muito grande nesse sentido. Vem justamente a noção de explicar um pouquinho o que é cultura política, o que é relações políticas. Por que eu falo isso? Porque cotidianamente a gente tem ouvido e a gente tem trabalhado ideias às vezes que soam muito estranhas na maneira como se explica, na maneira como se estabelece, por exemplo. Ah, não, porque há toda a proposta de um governo de esquerda ditatorial. Ah, não, porque a Hitler e o nazismo e o fascismo representavam o auge de um pensamento de esquerda. Calma. Sem defender a esquerda, sem defender a direita, ainda que eu mantenha minha posição, tem que ficar muito claro que não existe, eu não acredito em um discurso desposicionado. Então, sim, eu tenho convicções, eu tenho observações que me aproximam muito mais das percepções de esquerda, mas isso não me impede de refletir, de ouvir. Pelo contrário, eu acho que a grande questão é a gente aprender a se posicionar e entender o que é direito, o que é esquerda, o que é liberalismo, o que é marxismo, comunismo, socialismo, uma série de preceitos fundamentais e que normalmente a gente não trabalha. Então esse primeiro curso vai ser trabalhar um pouquinho sobre isso. A primeira base que a gente precisa entender, importante, isso às vezes viram cursos inteiros, momentos de graduação inteira. Então aqui é um preâmbulo para que justamente você, a partir daí, você possa estar desenvolvendo, você possa estar buscando, você possa estar querendo entender um pouco mais. Nós somos frutos de uma sociedade ocidental. Isso precisa ter muita clareza. A gente é fruto de todo um processo que está colocado ali desde a modernidade, desde que vá do Renascimento, todo aquele momento em que eu tenho um crescimento, um desenvolvimento europeu em determinado momento. E esse crescimento, essa vitória europeia acaba demandando uma característica de se tornar um novo centro de poder, um novo centro de produção intelectual e mais do que isso, as práticas ali desenvolvidas vão estar sendo cotidianamente, ao longo do tempo, levada para todo um conjunto de espaços que criam, em especial para a nossa sociedade, uma sociedade fruto dessa dominação, uma sociedade marcada por essas características, uma ideia, uma vinculação muito ocidental na maneira da gente entender, vivenciar e pensar. Esse ideal de uma sociedade ocidental, ele vai ser reafirmado por vários processos. A gente tem normalmente a colônia e os processos coloniais, que são os que são pensados automaticamente, dominação dos Estados Unidos, dominação da Inglaterra nos Estados Unidos, dominação de Portugal e de Espanha no restante das Américas e toda uma série de outros espaços. Essas dominações, elas são corroboradas em especial com o fato da intelectualidade, quer dizer, mesmo no espaço colonial, esses grupos retornavam à Europa para poder estudar, para poder entender, e vinham para as colônias e vinham para esses espaços de dominação europeia reproduzindo aquele ideal. Isso vai se propagar ainda mais ao longo dos séculos XVIII e XIX, de um lado, pelo desenvolvimento intelectual, pelas práticas relacionadas à Europa, em especial os movimentos chamados de iluministas, a ideia desses pensadores que vão estar discutindo e formando ao longo do tempo a ciência, as novas propostas filosóficas, as novas propostas sociais, culturais, enfim, criam uma nova modelagem que acaba construindo toda a noção de pensamento ocidental que é vigente hoje. Isso é reforçado a partir do momento em que esse pensamento ele cria as bases de toda uma crítica muito forte, gerando uma transformação da própria Europa. A vitória frente ao ancien regime, frente à ideia do antigo regime, reforçada em diversos aspectos. A gente pode falar da Inglaterra, a gente pode falar da França, a gente pode falar em vários outros espaços, mas que notoriamente são marcados por essa influência intelectual. Essa influência intelectual desses grupos, dessa proposta que a gente passa a chamar de iluminista e que está longe de ficar vinculada a um espaço europeu. Eu posso pensar as independências das Américas, eu posso pensar a expansão que vai estar seguindo a partir dali.
Tudo isso, de alguma forma, bebe e se relaciona com aqueles outros espaços. Eu continuo falando com você já já. Vamos marcar. Gente, eu vou dividir um pouquinho, dar umas quebradas para que você também, às vezes não dá para ver o vídeo todo num momento só, você pode escolher um momento, mas tudo bloquinhos de 5 minutos, bloquinhos para a gente poder continuar essa troca, tá? A gente já volta a se falar.